Uma alegria estar com vocês nesta manhã, nesse acampamento PHN, em que nós queremos refletir sobre este tema. Ser gente de bem. Como que a gente consegue ser uma pessoa de bem, uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus, que faz o bem? Me foi pedido para tratar do tema da bondade como sendo um fruto do Espírito Santo. Como é que nós podemos ser bons? Existe uma bondade normal, uma bondade humana, uma bondade natural, uma bondade que brota simplesmente das nossas virtudes. Mas quando nós olhamos para os santos, nós vemos que ali tem uma bondade que ultrapassa, uma bondade que vai além, uma bondade que no fundo vem de Deus. É aquilo que Jesus disse naquele diálogo com o jovem rico. O jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus olhou para o rapaz e disse: mas por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Existe uma bondade que pertence a Deus, uma bondade que no fundo, se você olhar para você mesmo, nós não somos capazes. De que bondade é essa que eu estou falando? Né? É a bondade de você não olhar mais para você, de você não estar mais preocupado com você mesmo, e de você dar a sua vida totalmente para os outros. Você olha para a cruz de Cristo e você vê uma bondade divina, uma bondade de Deus. Jesus diz assim: só Deus é bom. Você olha para a cruz de Cristo e vê, realmente é isso. Para ser bom assim, só sendo Deus. Eu não dou conta. Então, como é que a gente entra nesta bondade que vem de Deus? Bom, São Paulo, quando ele fala dos frutos do Espírito Santo, ele faz uma lista. A lista dos frutos do Espírito Santo está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. São Paulo diz assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Vejam, o fruto do Espírito. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o evangelista São João diz que Jesus, dando um forte grito, entregou o Espírito. Jesus na cruz nos entrega o Espírito Santo, nos entrega o seu amor. O Espírito Santo é o amor de Deus. Você olha para a cruz de Cristo e vê que você foi amado. Então essa é a primeira realidade. Quando você recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo frutifica em você, a primeira coisa é o amor. Gente, só os amados amam. É importante começar com isso. Só os amados amam. Se você não sabe que é amado, você não vai amar nunca. Se você não sabe, se você não recebeu a notícia, se você não teve a experiência de que você realmente é amado por Deus, você não vai amar. E é por isso que a bondade é um fruto do Espírito Santo. A primeira realidade é a experiência do amor de Deus. São Paulo diz isso com toda clareza.
Primeiro fruto, o amor. E qual é o segundo? A alegria. Por quê? Porque é típico de quem sabe que é amado ser alegre. Vocês certamente já viram essa experiência com crianças em casa, bebês pequenos. A criança recém-nascida, ela sabe que ela é amada, por isso ela é alegre. Ela é alegre com grande facilidade. Basta você olhar para a criança, ela já abre um sorriso. Basta você fazer um pequeno gesto com os dedos na frente do rosto da criança e ela já abre um sorriso. Por quê? Porque existe esse amor. Ela sabe que é amada. Somente os amados amam. Nós queremos encontrar a raiz da bondade no nosso coração. Então nós precisamos partir desta experiência fundamental de que nós somos amados e somos amados por Deus. A experiência fundamental do amor a gente recebe em casa, com o pai, com a mãe, que nos ama, que nos dá carinho, que nos acolhe. Mas essa experiência de pai e de mãe é uma experiência limitada, porque nosso pai e nossa mãe também têm pecados, também têm limites. É somente quando você se dá conta de que você é amado por um amor infinito, que você então consegue amar os outros. Esta é a experiência que fizeram os santos, e é essa realidade que fez com que os santos pudessem manifestar uma bondade extraordinária, uma bondade que ultrapassa a bondade humana, que faz dizer somente Deus é bom. Mas como é que a gente tem acesso a isso? Como é que a gente tem esta experiência? Como é que a gente tem esta fé no fato de que Deus nos ama? Bom, vamos então ser mais concretos. Vamos sair da teoria e vamos mergulhar um pouco nesta caridade, neste amor de Deus infinito, nesse amor de Deus que não tem limites. A primeira coisa, meus queridos, a grande realidade: nós existimos e poderíamos não existir. Você ganhou na Mega Sena acumulada e não sabe. Por quê? Porque você existe. Você existe, e isso não foi um acaso, não foi um jogo de sorte como uma Mega Sena, como uma loteria. Não! Você existe, e você existe porque você foi escolhido. Todos nós somos eleitos, somos escolhidos de Deus. Você sabe muito bem, você tem certeza que você poderia não existir. Imagine se naquele dia que seu pai e sua mãe se encontraram pela primeira vez, se conheceram, tivesse acontecido alguma coisa de diferente. Se naquele dia, sei lá, sua mãe tivesse uma dor de cabeça e dissesse: não vou sair de casa. E seu pai perdeu o ônibus e não se encontrou com ela nunca. Você nunca teria nascido, nunca teria existido. Mas Deus, na sua providência, Deus, no seu carinho, fez com que seu pai e sua mãe se encontrassem. E desse encontro de amor do seu pai e de sua mãe, você foi escolhido para existir. Você poderia não existir. Tantas pessoas
melhores do que você poderiam existir. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu nunca fui uma pessoa de muito esporte, essas coisas, não. Mas vocês sabem muito bem, então magro eu sempre fui. Mas quando eu era adolescente, eu era mais magro ainda. Por quê? Porque cresci muito rápido. Hoje eu tenho 1,84 m. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu já tinha 1,84 m. Então você imagina com que rapidez eu cresci. De repente, espichou, 1,84 m. Então eu era muito magro, achava o meu corpo feio, tanto que eu, desde cedo, pensava em ser padre, etc. O pessoal me via, você vai ser padre, né? Muito bem, que beleza, que maravilha. Mas eu, de alguma forma, eu queria ser padre, mas de alguma forma eu me achava feio. Eu sei que ainda sou feio, né? Não é que eu fiquei bonito com o tempo, mas eu não me acho mais feio. Eu tenho certeza absoluta que eu sou um presente para as pessoas. Isso eu descobri com o tempo. Mas não nasci assim, não nasci com essa convicção. Isso eu fui descobrindo com a graça de Deus e com o amor de Deus. Eu, quando era adolescente, era magrelo. Quando Deus distribuiu orelha, eu entrei 2 vezes na fila. Eu era dentuço, né, como sou. Já naquela época, já se via as entradas aqui, que eu um dia iria ficar careca. Eu não gostava de mim. Até que estudando genética, lá no ensino médio, 2º grau naquela época, no ensino médio, estudando genética, eu pensei uma coisa interessante. Meditando, eu pensei, puxa vida, de toda a carga genética do meu pai e da minha mãe, podia ter nascido uma pessoa, podia ter nascido um rapaz muito mais bonito do que eu. E eu pensei isso com muita tranquilidade, porque eu olhava para as minhas irmãs. Minhas irmãs são muito mais bonitas do que eu. Então, carga genética positiva tinha, né? Podia ter dado um outro efeito, podia ter nascido de outro jeito. Minhas irmãs, tão bonitas, eu podia ter sido, né? Deus podia ter dado uma caprichada, né? Podia ter sido um pouco melhor. Mas aí eu me dei conta de uma coisa. Podia ter nascido um homem mais bonito, mais forte, mais robusto, do meu pai e da minha mãe, mas não seria eu. Então Deus tinha milhares, para não dizer milhões de escolhas. Deus podia escolher milhares de pessoas para nascer. Vamos imaginar só esse centro de evangelização cheio, lotado de rapazes, filhos do meu pai e de minha mãe, de todas as possibilidades de carga genética, né? De todos os óvulos da minha mãe, os espermatozoides do meu pai, tudo aqui, né? A possibilidade vocês sabem que existe, porque uma mulher no seu tempo de fertilidade produz centenas de óvulos e um homem milhões de espermatozoides. Então imaginem esse centro de evangelização aqui cheio de filhos do meu pai e da minha mãe, todos eles belíssimos. E aí Deus chega aqui no palco, olha assim
para aquela multidão de rapazes e me vê lá no fundo, lá no fundão, e diz assim: você aí, quem? Eu? É você, o orelhudo ali. Você, o magrelo, orelhudo, dentuço, careca. É você mesmo. Aí, ó, Deus está me chamando, dá licença aí, né? Deus está me chamando, pois não. Você vai nascer. Mas, Senhor, olha essa multidão, eles são muito melhores do que eu. E Deus diz: eu sei. Mas eles são muito mais saudáveis, muito mais bonitos, mais virtuosos, mais inteligentes, mais tudo do que eu. E Deus olha para mim e diz: eu sei. Mas eu escolhi você. É você que vai nascer. Mas por que, meu Deus? O Senhor podia encher o mundo de gente muito melhor do que eu, ia ser muito melhor para a paisagem, né? Ia ser um mundo mais agradável, gente mais bonita, mais virtuosa, mais tudo. E Deus diz: eu sei, mas eu amei você, eu escolhi você, eu te quis, eu te escolhi. Gente, isso aconteceu com todos nós. Todos nós fomos frutos dessa escolha. Deus amou você desde toda a eternidade e quis você. Ele podia ter colocado gente melhor no mundo. Esse mundo podia ser melhor. Mas Ele não quis um mundo melhor, porque Ele quis você. Ele escolheu você e disse: tu és meu, eu te escolhi. Essa é a primeira verdade fundamental. Essa é a primeira verdade fundamental do amor de Deus por nós. Ele nos escolheu, nos amou, nos quis. Então, se você sabe que foi objeto de amor, se você sabe que você foi escolhido livremente, que você não merecia, mas Ele quis você, então, Ele que escolheu você livremente e amou livremente, está esperando que você responda a esse amor, com a gratidão, com a alegria de ser amado. Vejam, São Paulo faz a lista dos frutos do Espírito Santo. Primeiro, o fruto do Espírito Santo, amor. Mas aqui, vejam, esse amor não é a virtude amor, mas é a realidade do amor que está no meu coração. O Espírito Santo vem e eu sei que sou amado, sou escolhido. E isto faz brotar em mim alegria. A alegria de saber que eu sou amado. Mas nós não somente nascemos, nós crescemos. E infelizmente, pecamos, nos tornamos egoístas. Você foi amado por Deus, mas olhando para a sua vida, olhando para a sua biografia, olhando para a sua história, você pode dizer com toda sinceridade que você correspondeu a esse amor de Deus? Ou você viveu esquecido de Deus, revoltado com Deus, esquecido da graça de Deus, do amor de Deus por você? Mesmo assim, Deus continua nos amando. Mesmo assim, Ele continua nos dando a vida. Meus queridos,
Você não somente começou a existir, você continua existindo. Deus nos sustenta no ser. A criação é uma coisa que acontece agora. Deus está pensando em você agora, sabia disso? Deus está intensamente pensando em você. E como é que eu sei disso? Qual é a prova que eu tenho disso? É que você está aqui na minha frente. Se Deus não estivesse pensando em você, você teria deixado de existir. Deus nos sustenta. Do jeito que eu estou segurando essa Bíblia aqui na minha mão, Deus nos sustenta no ser, agora. Se Ele parasse de nos sustentar, nós cairíamos no nada. Nós deixaríamos de existir. Gente, se Deus pudesse dormir, Deus não dorme nem cochila. Mas se Deus pudesse dormir, Ele acordaria e o mundo não existiria mais. Sabia disso? Porque o mundo só existe porque Ele continua agora sustentando o mundo na existência, nesse momento. Se Deus dormisse, Ele acordaria sem as coisas, sem o mundo, sem mim, sem você. Você não existiria mais. Deus está pensando em você agora. E a prova disso é que você está aqui. Você está existindo. E Deus não se arrependeu de criar você. Porque se Ele tivesse se arrependido, você cairia no nada. Era só Deus duvidar. Será que foi bom criar o Paulo Ricardo? Eu passaria a não existir. Não, Deus não duvidou. Deus me escolheu, me quis e continua me querendo, apesar de eu pecar. Quando eu peco, Deus não desiste de mim. Quando eu peco, Deus não se arrepende de me amar. A cruz de Cristo é a prova disso. Jesus era homem, igual a nós em tudo. Mas Ele era Deus que se fez homem. E sendo Deus, Jesus recebeu uma missão especialíssima. Uma missão com um coração humano, igual ao nosso, nos amar, me amar e amar você. O Papa Pio XII, numa sua encíclica, ele ensina uma coisa que muitas pessoas não param para pensar, que é o seguinte: Jesus recebeu do Pai a missão de amar a cada um de nós individualmente com um amor perfeito, com um amor infinito. Como que isso é possível? Como é possível que um ser humano faça isso? Eu não consigo amar você com um amor igual ao de Jesus, sabe por quê? Eu não conheço você, não é? E se conheço você, conheço pouco. Então, Deus concedeu a Jesus, ao homem Jesus. Jesus é Deus que se fez homem. Deus concedeu a Jesus uma capacidade sobre-humana, uma capacidade que é divina, de nos conhecer individualmente, de tal forma que na hora da cruz Jesus estava pensando em mim. Na hora da cruz Jesus estava pensando em você. Imagine Jesus carregando a cruz para o Calvário. Imagine Jesus que tropeça e a cruz cai no chão. Ele poderia dizer: não está valendo a pena. Não vale a pena continuar amando o Paulo Ricardo, porque ele não está correspondendo.
O sujeito já é padre há 21 anos. Já devia ser santo há muito tempo e não é. Não vale a pena amar o Paulo Ricardo. Vou desistir. Jesus chuta a cruz e vai embora. Mas ele não fez isso. Quando ele tropeçou, ele pegou a cruz outra vez, beijou a cruz e disse: eu vou continuar. Por você, eu vou continuar. Por você, eu vou continuar. Você pode desistir de mim, eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Eu não desisto de amar você. Esta é a primeira realidade. Ser amado. Ser amado, redimido, amado com amor assim, amado com um amor sem limites, amado com este amor que se fez carne. E Ele não somente me amou no passado, continua me amando. Em cada Eucaristia, em cada missa, acontece outra vez a doação de amor. Cada missa é um ato de amor, é um sacrifício de amor. Cada missa, Jesus renova o seu sacrifício de amor. É importante a gente lembrar disso. Você não enxerga isso quando você vai à missa, mas a missa é isto, a missa é um sacrifício de amor, a missa é a morte de Cristo por você, é o maior gesto de amor. A missa é a morte de Cristo por amor a mim, por amor a você. Mas padre, como que o senhor fala só de morte? A missa não é Jesus ressuscitado que está na Eucaristia? Quando o padre diz assim, o corpo de Cristo, ele não está me dando o corpo de Cristo ressuscitado? Sim. Quando eu recebo a comunhão, eu recebo Cristo ressuscitado. Mas o ato da missa, o sacrifício da missa, não é a representação da ressurreição de Jesus de forma sacramental. A missa é a representação da morte de Cristo de forma sacramental. E como é que eu sei disso, padre? Você sabe disso? Pelo seguinte: quando o padre pega o pão, ele diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ele depois pega o vinho e diz: isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Esse é o momento central da missa. Nas próprias palavras do momento central da missa está o gesto de amor. Ele está dizendo: eu dou o meu corpo. Ele está dizendo: eu derramo o meu sangue. E isso não é simbolizado e significado somente nas palavras, mas a gente enxerga quando enxerga o sacramento. Ou seja, eu tenho aqui, depois da consagração, depois que o padre realiza a consagração, eu tenho um corpo separado de um sangue. Quando você separa o corpo de um sangue, o que é que você tem? O sacrifício, a morte, Cristo crucificado. Por isso, a Eucaristia, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo separados em sacramento, são a realização do sacrifício de Cristo que morre por amor a mim. Mas padre, quer dizer que em cada missa Jesus morre de novo? Não, tira a palavra de novo. Em cada missa Jesus morre a única vez. As missas são muitas, mas a morte de Cristo é única. Aquela única vez está presente no sacrifício da missa. Quando você vai à missa, Jesus está dizendo: eu amo você, eu derramo meu sangue,
eu dou o meu corpo para que você não se perca, para estar com você em amizade a vida toda, na vida eterna. Meus irmãos, Jesus quer tanto a nossa amizade, Jesus quer tanto o nosso amor, que nós vemos Ele derramar o seu sangue, pagar o preço altíssimo da cruz, para não perder a nossa amizade. Você precisa ter esta fé. Nós estamos no ano da fé. Renove sua fé no amor de Cristo. Ah, padre, mas eu sinto, quando eu rezo eu não sinto nada disso. Eu não estou pedindo para você sentir. Eu estou pedindo para você crer. Sentimento passa. Sentimento evapora. Quer ver? Quem está namorando aqui, levanta a mão. Quem tem namorada, quem está namorando, levanta a mão. Vamos ver, os namorados aí. Muito bem. Quem tem namorada, levanta a mão. Muito bem. Agora, quem é casado aqui há mais de 10 anos, levanta a mão. Muito bem. São dois grupos bem diferentes. Quem está namorando está cheio de sentimentos, está cheio de paixão, ama, só pensa nela, só pensa nele, passa o dia inteiro passando mensagem, né? WhatsApp, tweetando, colocando mensagenzinha no Face, procurando no Face uma figurinha bonita para colocar lá, para homenagear, para dizer, olha, para você. Nossa, o dia todo. Quem é casado há mais de 10 anos, eu acho que já passou esse chamego. Por quê? Por mais que você ame a sua esposa, o sentimento evapora. Porque o sentimento, gente, é algo do corpo. O amor é uma coisa da alma. Amor não é sentimento. Você ama a sua esposa 10 anos depois. Você ama o seu marido 10 anos depois. Mas o sentimento não é o mesmo. O sentimento diminui. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Quando você se converte, né? Não tem aqueles convertidos, recém-convertidos. Ah, fulano é aleluiado. Por que aquele é aleluiado? Por quê? Porque está no fogo, ele está no sentimento. Espera, calma. Nada como um dia depois do outro. Isso passa, isso tem cura, chama-se tempo. O tempo cura esses exageros da juventude. Por quê? Porque graças a Deus o sentimento evapora, mas se Deus quiser o amor fica. Você precisa crer no amor de Deus. Crer. Gente, o amor não é sentimento. Olhe para a cruz e você vê o que é o amor. Olhe para a cruz e você vê o amor. Creia. Creia que é por você. Creia. Pois bem, se é assim que nós somos amados, se em cada Eucaristia Deus me faz presenciar a sua morte de amor por mim, então nós precisamos amar de volta. Então vejam só, eu estou colocando para você sinais claros do amor de Deus. Você nasceu, você existe, primeira coisa. Segunda coisa, você continua existindo, Deus sustenta você, Deus não desiste de você. Terceira coisa, Ele perdoa você, Ele não desiste de você, Ele derrama o seu sangue na cruz por você.
Quarta coisa, Ele continua morrendo por você, Ele continua renovando o seu sacrifício de amor no Calvário por você, até que Ele volte, até o fim dos tempos, na Santa Missa. Isto é o amor de Deus por você. Como não amar de volta um amor assim? Aí você vai chegar e dizer: padre, mas como é que eu faço para amar Deus de volta? Bom, existe uma forma muito concreta para amar Deus de volta. Olha para o irmão que está do teu lado. Olha para o irmão que está aí do teu lado. Esse bicho feio, barbudo que está aí. Essa moça simpática que está aí do seu lado. Você tem que amar. O Papa Francisco, estamos nos preparando para encontrar o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude. O Papa Francisco, nesses dias, tem insistido de forma muito concreta: nós precisamos rezar com a carne. Está entendendo? Nós precisamos rezar com a carne. Isso quer dizer que nós precisamos amar Deus de forma muito concreta. Vejam, gente, qual é a dinâmica do amor. Deus me ama. Porque Ele me ama, eu me amo. E porque eu me amo, então eu amarei a Deus de volta como? No irmão. São 3 passos o amor. Número 1, Deus me ama. Número 2, eu me amo. Número 3, eu amo o irmão. E é daí que nasce a bondade. É aí que nasce gente de bem. E é por isso que é do amor derramado em nossos corações que nasce o fruto do Espírito Santo, que é a bondade. Vamos parar um pouco para ver isso daqui. A primeira coisa, gente, que eu já falei para vocês, Deus me ama. Mas a segunda, não parece tão óbvia assim não. Deus quer que nós nos amemos. Só que nós não nos amamos, nós somos egoístas. E o egoísmo é um amor desordenado por você mesmo. O egoísmo é uma autodestruição. Egoísmo é isso, é autodestruição. Você veja, por exemplo, as drogas. Se você quer entender a natureza do pecado, se você quer entender o que é o egoísmo, olhe para as drogas. As drogas são a forma mais concreta, mais palpável, mais visível de você enxergar o quanto você se destrói com o pecado. Por que é que um drogado toma droga? Por quê? Porque ele quer ser feliz, porque ele quer se realizar, porque ele, aspas, se ama, mas ele se ama com um amor desordenado e por isso ele se destrói. Todo mundo enxerga, todo mundo que vê o drogado vê que ele está se destruindo, todo mundo que enxerga o drogado vê que ele está se fazendo mal, todo mundo que vê o drogado vê que ele está querendo ser feliz, mas o que ele está realmente fazendo é cavando a sua infelicidade. Ele cava a sua infelicidade. É isso. Ele vai se destruindo. Mas porque ele se ama? Não. E é isso que nós fazemos com o nosso pecado. Todo pecado é uma droga. Todo pecado é uma promessa falsa de uma felicidade que não virá.
porque o que vem é destruição. O diabo é um ótimo marqueteiro, ele sabe vender o produto dele. Ele promete a você e diz: vai, seja egoísta que você vai ser feliz. E ele te põe uma embalagem bonita. Ele põe uma embalagem do prazer. Ele põe uma embalagem dessas obras da carne, das quais fala São Paulo. Olha as obras da carne, que são contrário do fruto do Espírito Santo. São Paulo diz assim, Gálatas 5, versículo 19. São bem conhecidas as obras da carne: a imoralidade sexual, a impureza, a devassidão, a idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. O que é que acontece com a obra da carne? A obra da carne é exatamente isso. Você quer ser feliz, mas você vai alimentando o pecado em você, alimentando egoisticamente, porque você quer ser feliz. Você acha que você se ama, mas você está se destruindo. Você está se fazendo mal. Basta olhar para um drogado e você vê o que é a obra da carne. É um pobre coitado querendo ser feliz e se destruindo. Se destruindo. Pois bem, nós precisamos nos amar de forma adequada, nos amar de forma correta, de forma sadia. E como é que é o amor sadio? O amor sadio é o seguinte: é crer no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Crer quer dizer o seguinte: eu gostaria de ser diferente, mas eu não vou me revoltar com Deus e vou aceitar o que Ele quis e vou dizer: Deus, o que vós quisestes foi bom. Gente, se nós estivéssemos lá no céu antes de nascer e Deus estivesse lá montando no computador do céu, você está lá montado e você olhando por cima do ombro de Deus assim, vendo o que Deus está planejando, você chega e diz: oh, Deus, posso dar uma sugestão? Careca não, põe cabelo. Isso, cabelo. Ah, que bom, ótimo. Ó, outra, a orelha menorzinha. Isso, tá bom. Depois, ó, põe um pouquinho mais de caixa torácica, tá muito pouco aí, enche um pouco mais aí. Todos nós, estou dando exemplo com relação ao corpo, mas todos nós temos uma série de coisas em nós que nós não amamos e não gostamos. E queremos ser diferentes. E o mundo dá essa possibilidade para as pessoas. Haja silicone, cirurgia, botox, todo tipo de maquiagens e de falsidades que as pessoas fazem para moldar o seu corpo do jeito que elas queriam. Se houvesse um jeito dos baixinhos ficarem altos e dos altos ficarem mais baixos, dos magros ficarem fortes, se o homem inventar um dia uma coisa dessas, olha, o cara é o mais rico do mundo. Por quê? Porque a humanidade inteira é insatisfeita com aquilo que ela é. Nós somos um bando de rebeldes. Nós somos rebeldes. Nós não aceitamos o que Deus decidiu para nós. Então, meu irmão, crer no amor de Deus é o seguinte: incline sua cabeça diante dele, adore a sua divina vontade e diga: meu Deus, eu creio, a vossa escolha é a melhor para mim. O cabeludo poderia ter nascido, mas não teria sido eu. Lá diante do computador divino,
lá no céu, Deus olha para mim e diz assim: Paulo, você quer que eu ponha cabelo? Eu disse: queria. E ele diz: não vou fazer isso. Por quê? Porque o preço é muito caro. Ah, que nada, Deus, para você não custa nada. Que preço que é? Colocar um pouquinho de cabelo, todo mundo tem cabelo, né? Só eu que não tenho? Como é que é isso? O preço é muito caro. Se eu colocar cabelo, você não vai nascer, vai ser um outro. Eu não quero pagar esse preço. Eu amo você, eu escolhi você, eu quero você. Eu não vou pagar esse preço. O sujeito com orelha menor, o sujeito musculoso, podia nascer, mas não vai nascer, porque eu amei você e eu não vou pagar esse preço de não ter você. Então, você precisa adorar a vontade de Deus e dizer: é verdade, é bom que eu exista, porque eu sou uma boa ideia de Deus. Deus fez bem de me pensar. Isso é crer no amor de Deus concretamente, e isto é se amar por amor a Deus. Porque se eu não me amo por amor a Deus, eu sou um revoltado. Eu preciso adorar Deus e dizer: Deus, por vós eu me amo, por causa de vós eu me amo, por causa de vós eu dobro a cabeça e digo: eu me aceito, me amo, eu sou um presente de Deus para as outras pessoas. E aí a gente passa à bondade. E bondade quer dizer o quê? É o número 3. Deus ama você. Número 1. Você se ama como? Por amor a Deus. Você se ama. Número 3, agora você vai se doar, se dar de presentes para os outros. Gente, se você não se ama, você nunca vai amar os outros. Sabe por quê? Porque amar é se dar de presente. Se você acha que você é uma porcaria, se você acha que você não presta, se você acha que você não vale a pena, então você nunca vai se doar, entendeu? Você só vai se doar para os outros se você for um presente. Você só vai se doar para os outros se você for uma boa ideia. Você só vai se doar para os outros se você, não olhando os seus próprios méritos, não olhando aquilo que você fez, mas olhando o que Deus fez em você, você inclina a sua cabeça e diz: eu creio na bondade do desígnio de Deus, eu creio no que Deus quis e escolheu. E então você se doa, você se entrega, você se dá de presente. É esse o caminho. É esse o caminho, meus irmãos. O caminho de você amar os outros. É só se você se ama. E então nos outros você precisa enxergar a presença de Deus. E amá-los por amor a Deus. Aqui é que nasce a bondade. Quando você consegue enxergar o invisível, quando você consegue enxergar a presença de Deus no outro, por mais que o outro seja uma pessoa não tão amável assim. Porque é assim o amor de Deus. Vejam, a diferença do amor de Deus e do amor humano. O amor humano é criado pelo objeto. Quando uma coisa é amável, eu me sinto atraído por ela e eu amo. Então, vejam, eu vejo um objeto amável e então o amor é criado em mim. Quem cria o amor em mim é o objeto. O amor de Deus é o contrário. Deus cria o objeto e por isso o ama.
Então quer dizer o seguinte: Deus nos ama por razão nenhuma, simplesmente pela bondade dEle, porque Ele quer. Então nós temos que imitar esse amor de Deus e parar, atenção, parar de procurar razões para amar. O amor, a bondade acontece, gente, quando você não ama, não espera as coisas serem amáveis para amá-las. Você as ama e elas então vão se tornando amáveis. Deixa eu explicar isso para você de uma forma mais concreta. Veja, por exemplo, o amor de uma mãe. As nossas mães nos amam e por isso elas querem que nós sejamos outras pessoas, é ou não é? Porque elas nos amam, elas querem nos transformar. É assim. É interessante isso. Elas não esperam nós sermos amáveis, elas querem nos tornar amáveis. Elas nos educam, nos transformam. Por exemplo, se você mora num bairro feio da sua cidade, se o seu bairro tem lixo na calçada, esgoto a céu aberto, buraco no asfalto, as casas são todas sem reboco, se você mora num bairro feio, não espere o bairro ficar bonito para começar a amá-lo. Ame agora, porque se você for esperar ele ficar bonito para amar esse bairro, você nunca vai morar num bairro bonito. Mas se você começar a amar o bairro feio agora, você vai transformá-lo e transformá-lo num lugar melhor, e ele vai ficar cada vez melhor. Você vai começar a juntar o lixo da calçada, você vai começar a tomar providências, vai começar a rebocar a sua casa, vai começar a embelezar o seu bairro, e de tanto amar o bairro feio, um dia ele fica bonito. Você está entendendo? É assim que a gente transforma o mundo num mundo melhor. É assim que a gente se torna gente de bem, gente que faz o bem. Quando você é capaz de amar uma coisa, mas não espera ela ser amável para amar. O verdadeiro amor, que é um amor baseado no amor divino, ele diz assim: eu amo você apesar de você. Eu amo você apesar de você. Eu não estou esperando você ser santo para amar você, diz Deus. Eu amo você agora na sua miséria. Quando éramos inimigos, Deus nos amou, diz São Paulo. Então, gente, nós precisamos amar as pessoas assim. Nós precisamos ser capazes de enxergar uma bondade divina em cada pessoa, e então a gente vai com amor, com bondade, com paciência, desafiando a pessoa a ser melhor. Com a nossa bondade, as pessoas vão sendo desafiadas a ser melhor. Os santos eram assim. Os santos são assim. Os santos amam, mas não esperam ser amados de volta. Os santos amam, mas não esperam a pessoa ser amável para amá-la. É muito fácil você amar uma pessoa jovem, bonita, rica, simpática, cheirosa. Difícil é você amar a pessoa feia, pobre, suja, fedida, mal-humorada, que está resmungando. Não espere o feio ficar bonito. Ame na feiura, que a pessoa vai ficando mais bonita. Não espere o sujo ficar limpo. Não espere o pecador ficar santo.
Não espere o pobre ficar rico. Não espere o fedido ficar cheiroso. Ame como Deus ama. Deus não espera as pessoas ficarem amáveis para amar. Deus ama agora, e amando as pessoas vão ficando melhores. Quanto mais Deus ama, mais as pessoas se transformam, e nós somos canal deste amor de Deus. Nós precisamos ser assim, nós precisamos amar, e esta é a forma concreta de amar a Deus, e amar a Deus nos irmãos. Ver que no outro existe algo de divino que precisa ser amado, e as pessoas vão se tornando melhores. Mas como é que nós vamos alcançar isso? Como é que nós vamos chegar a isso? Isto não é uma coisa que é fruto do esforço humano, isso é dom de Deus, isso é fruto do Espírito Santo. Vejam o que diz São Paulo, foi com esse versículo que nós começamos a nossa palestra. O fruto do Espírito Santo é o amor. Então a primeira coisa, saiba que você é amado. A alegria. Então quando você sabe que você é amado, aquilo faz brotar em você uma alegria, a felicidade de estar com aquele que ama você. A paz de saber que o amor depois vencerá no final. A paz de saber que Deus, que as portas do inferno não prevalecerão. Por isso a paciência de aguentar os sofrimentos, as misérias. Tudo isso aqui são coisas interiores. Santo Tomás de Aquino, analisando os frutos do Espírito Santo, ele diz: essa primeira parte aqui é toda do homem consigo mesmo. Ele, em primeiro lugar, é amado, é alegre, está na paz, e ele então vive na paciência, essa longanimidade. Agora, segundo passo, com o próximo, tem que haver um amor com o outro. Isso quer dizer a bondade que brota disso tudo. Número 1, amado por Deus, eu estou bem comigo mesmo, eu vou e me dou na bondade. Então, o que é que acontece? Aqui a comparação que é usada por Santo Tomás é a comparação do fogo. O fogo é capaz de transformar uma barra de ferro fria num metal incandescente que fica parecido com fogo. O fogo é capaz de pegar um carvão preto e transformar numa brasa que fica parecido com fogo. O Espírito Santo, que é o fogo de Deus derramado em nosso coração, é capaz de transformar a barra de ferro do nosso egoísmo, é capaz de transformar o carvão preto dos nossos pecados em chama de amor. Chama de amor, bondade, amar. O Espírito Santo faz isso em nós, nos torna capazes de amar, de nos voltarmos para os outros. Então, o que acontece é o seguinte: façamos o nosso exame de consciência. Se você passa muito tempo da sua vida rezando e pedindo o Espírito Santo, se você recebe os carismas do Espírito Santo, se você recebe o fogo do Espírito Santo, mas não vive o fruto do Espírito Santo, que é a bondade, se você não vive o fruto do Espírito Santo, que é ser bom com os outros, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com você. Faça seu exame de consciência. Como é que você diz que recebe o Espírito Santo de amor e não ama? Como é que você diz que recebe o Espírito Santo, que é o próprio amor de Deus derramado em nossos corações, e não ama? É um egoísta. Você vai à igreja somente para pensar nas suas coisas,
só pensar nas suas necessidades, só para pedir a Deus coisas para você. E os outros? Como que você vai amar Deus de volta? Meus irmãos, a primeira carta de São João, ela é muito concreta quando ela nos diz: quem diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama ao irmão a quem vê, é um mentiroso. O amor a Deus se revela no nosso amor ao irmão. Se você sabe, número 1, que é amado por Deus, número 2, você se ama, então a resposta ao amor a Deus não é amar a Deus diretamente, mas é amar a Deus no irmão. Esse é o número 3. A resposta do amar a Deus bem concreto é no irmão. É claro que você precisa para isso, precisa de muita oração. É claro que para isso você precisa de muito sacrifício, jejum, oração de joelhos, penitência. Por quê? Por causa do nosso egoísmo. Nós não somos capazes de amar. Nós precisamos quebrar o nosso egoísmo. Mas isto daí é a resposta de amor concreto no irmão. Então, o Papa Francisco, ele nos recorda com muita propriedade: você quer amar a Deus? Muito bem, reze. Quer amar a Deus? Faça sacrifício e penitência. Quer amar a Deus? Se dedique à sua vida de oração, não tem dúvida. Mas reze com a carne. Reze dando sua vida. E você vai dizer: mas padre, como é que eu vou doar a minha vida? Você doa a sua vida como Jesus, derramando o seu sangue. E o sangue da sua vida chama-se tempo. A sua vida é feita de tempo. Você precisa dedicar tempo ao outro. Se você não dedica tempo para amar o outro, você não ama. Você não ama. Você precisa dar tempo da sua vida. Sua vida é feita disso. Sua vida não é feita de outra coisa. A matéria da sua vida é o seu tempo. Se você passou uma semana inteira e não deu tempo para ninguém, você não amou ninguém. Se você não deu tempo para Deus, você não amou Deus. Ame Deus concretamente, se colocando de joelhos diante do irmão para lavar os seus pés, para servi-lo, para ouvir uma pessoa que precisa de uma palavra amiga, de um conselho divino. Quando você for rezar, não reze só por você, ponha seus joelhos no chão pelas outras pessoas. Quando for jejuar, não jejue só por você, faça pelos outros. Ame. E aí, você vai ver que realmente o amor de Deus derramado em nossos corações está fluindo, está passando. É isso que significa dizer que a bondade é fruto do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui de uma bondade que é muito mais do que uma bondade humana, meramente humana, mas uma bondade de origem divina. Uma bondade que vem de Deus, da qual nós não somos capazes se não formos auxiliados pela graça do Espírito Santo. Vamos pedir isso para Deus. Vamos dar esses 3 passos. Crer realmente que Deus me ama. Depois, crer que este amor que existe em meu coração gera em mim um amor próprio, sadio. Eu tenho que me amar. Deus me ama, eu me amo. E se eu me amo, eu vou me doar de presente aos outros. E é a forma concreta que eu tenho de amar a Deus na carne, de forma concreta, derramando o sangue na minha vida, o meu tempo para o outro. Mas como eu vou fazer isso? Tudo isso brota do amor de Deus.
Tudo isso brota do dom do Espírito Santo. Tudo isso é uma realidade do Espírito que arde em nossos corações, para que nós possamos verdadeiramente nos doar e nos entregar a Deus. Fique de pé, então, e tome posse dessa realidade. Se coloque diante de Deus. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu creio no vosso amor. Eu creio na vossa bondade derramada em meu coração, para que eu seja bondade para os outros, para que eu possa, como o vosso Filho na cruz, me doar e me entregar aos outros, aqui nesta vida, e a vós plenamente na vida eterna. Amém.